discurso oficial é de que a prioridade é o atendimento aos familiares das vítimas e, de fato, é esse o principal foco por aqui, mas também, logicamente, existe todo um trabalho para reunir documentação, para poder saber de toda a parte burocrática que pertencia à gestão anterior antes de vir a público para prestar os primeiros esclarecimentos. Lembrando que o presidente do clube, Rodolfo Landim, já veio a público ontem, ainda na frente do CT Ninho do Urubu, mas fez um pronunciamento muito curto, que terminou brevemente, ele bastante emocionado, sem abrir para perguntas da imprensa e, na verdade, sem esclarecer nenhuma das dúvidas que já foram surgindo desde ontem. Inclusive, a documentação, as notas emitidas pela prefeitura, por exemplo, dizendo que o alojamento da base funcionava numa região que, para a prefeitura, estava registrado como uma área de estacionamento, prevendo pelo projeto final do CT do Ninho do Urubu, quando tudo tivesse terminado de ser construído. Também saber o motivo das explosões, o que causou o incêndio dentro do alojamento, né? A principal linha de investigação é de que tem havido um curto-circuito no sistema de ar-condicionado, no aparelho de ar-condicionado, mas saber por que a brigada de incêndio não funcionou, por que não foi possível contornar essa situação e por que de fato foi causado esse curto-circuito. Sabemos que tivemos chuvas muito fortes aqui no Rio de Janeiro na quarta-feira à noite, isso fez com que a energia caísse e depois ficasse muito instável, mas é preciso ainda juntar uma série de informações para poder de fato entender o que aconteceu. O Flamengo precisa apresentar a sua versão diante dessas primeiras informações que vão surgindo com relação a esse incidente. Falando ainda sobre essa situação do gabinete de crise, não é uma reunião, é uma série de reuniões. Estão aqui não só o presidente do clube, mas também o vice-presidente, o Rodrigo Danchin, também vice-presidentes, diretores das áreas de financeiro, jurídico, patrimonial. Todo mundo mobilizado para poder juntar essa papelada, para poder prestar o atendimento às vítimas. O Flamengo já disponibilizou a estrutura aqui da Gávea, da sede, o Salão Nobre, para os parentes que quisessem realizar o velório de seus entes queridos aqui, mas um velório coletivo, essa hipótese está descartada, justamente porque a gente vem acompanhando como os tempos são diferentes de burocracia e de liberação dos corpos, de identificação e liberação dos corpos, e também pelo fato de a maioria dos jogadores vítimas dessa tragédia serem de fora do estado. Mas a estrutura está à disposição, o Flamengo em diálogo constante com a família, ofereceu hospedagem, está arcando com os custos de deslocamento dos parentes que já estão por aqui, vai arcar com os custos de deslocamento dos corpos dos meninos que foram vitimados e estuda a possibilidade de realizar um culto ecumênico para marcar o 7º dia dessa tragédia, como já é tradicional na nossa cultura católica, de fazer a missa de 7º dia, muito provavelmente um culto ecumênico. Eu estou posicionada aqui nesse lugar, Nardini, para poder mostrar rapidamente o detalhe aqui na loja da Adidas, que fica dentro da sede do Flamengo. As camisas colocadas nos manequins aqui na vitrine, todas carregando nesse momento um símbolo de luto. Essa mudança foi feita agora pela manhã, sinal, o símbolo é claro de luto por conta dessa tragédia. E vou pedir para o nosso cinegrafista Rodrigo Félix me acompanhar e mostrar do outro lado. A gente vê logicamente muita movimentação de imprensa por aqui, mas ao final, ao fundo, está o Flamemória, que é o museu de futebol aqui do Flamengo, que guarda toda a história do clube e que hoje está fechado em sinal de luto, excepcionalmente. Normalmente aos fins de semana ele funciona e normalmente é quando mais atrai público por aqui. Eu falei para vocês e mostrei, vocês veem toda essa a presença da imprensa por aqui, porque todos aguardam um pronunciamento oficial. A gente imagina que até o final do dia o presidente volte a falar, ou algum porta-voz do Flamengo volte a se pronunciar para dizer como estão sendo esses trabalhos por aqui ao longo do dia, o contato com as vítimas e o que eles já conseguiram levantar de documentação e de explicações para isso que aconteceu. Além disso, a gente sabe também, está sendo veiculado já nas redes sociais,
sociais a organização de 2 eventos hoje, organizados por torcedores do Flamengo em homenagem às vítimas. Um marcado para as 5 horas da tarde, aqui mesmo na Gávea, na sede do Flamengo, e um outro no Maracanã, para o horário que seria o horário do jogo de hoje. Hoje nós teríamos um Fla-Flu pela semifinal da Taça Guanabara às 7 horas da noite. A ideia dos torcedores é irem até o Maracanã e fazerem um abraço ali no estádio, enfim, um evento, uma cerimônia em homenagem a essas vidas que foram perdidas nessa tragédia. Uma última informação, aqui no Flamengo também a gente tem bandeiras a meio mastro, assim como foram colocadas no CT Ninho do Urubu ontem, aqui na entrada do clube, as bandeiras estão a meio mastro em respeito à perda dessas vidas, né, de crianças, de meninos, atletas tão jovens, tão cheios de sonho. E quando eu falei sobre o gabinete de crise, Nardini, vale frisar que o Flamengo contratou uma empresa também para lidar com essa situação, uma empresa especializada em situações de crise, para poder ajudar nesse contato com o público agora e nesses pronunciamentos que se fazem necessários. Todos querem saber qual é o posicionamento oficial do Flamengo e o que mais está sendo realizado nesse momento. Essas são as informações por aqui. Ao longo do dia a gente vai atualizando a todos nos canais ESPN, Nardini. Combinado, Débora. Débora Agares, ao vivo da sede do